Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo. Tu me amas, dá um engole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Trecho do volume 2, capítulo 62. Como a palavra de Deus não só é verdade, mas também é luz. Vindo esta manhã, o amantíssimo Jesus me disse, eu lhe disse, meu amado Jesus, eu creio que tudo o que escrevo são muitos disparates. E Jesus, a minha palavra não é só a verdade, mas também a luz. E quando uma luz entra num quarto escuro, o que faz? Dissipa as trevas e faz descobrir os objetos que há, feios ou belos, se estão em ordem ou em desordem. E do modo como se encontra esse quarto, julga se a pessoa que ocupa aquela habitação, agora a vida humana é o quarto escuro. E quando a luz da verdade entra em uma alma, dissipa as trevas, isto é, faz descobrir o verdadeiro do falso, temporal do eterno. Assim, que lança de si os vícios e se mete à ordem das virtudes. Porque sendo minha luz santa, que é minha própria divindade, não poderá comunicar outra coisa que santidade e ordem. Portanto, a alma sente sair de si luz de paciência, de humildade, de caridade e mais. Se minha palavra produz em vocês estes sinais, por que teme? Depois disso, Jesus me fez ouvir que rogava ao Pai por mim, dizendo, Pai Santo, peço-te por esta alma, faz com que cumpra em tudo perfeitamente a nossa santíssima vontade. Faça ao Pai, adorável, que as suas ações estejam tão conformadas com as minhas, mas de tal modo que não se possam distinguir uma das outras, e assim poder cumprir sobre ela o que desenhei. Mas quem podia dizer a força que me sentia infundir na minha alma por esta oração de Jesus? Sentia-me a vestir a alma por uma força tal que, para cumprir a vontade santíssima de Deus, não me teria importado sofrer 1000 martírios, se assim fosse seu beneplácito. Sempre sejam dadas as graças ao Senhor que tanta misericórdia usa com esta pobre pecadora. Então vamos lá. Tô com o nariz bem ruim ainda, mas vamos que vamos, né? Vindo esta manhã, o amantíssimo Jesus, eu lhe disse, meu amado Jesus, eu creio que tudo o que escrevo são muitos disparates, né? Ela falando com ele que ela acha isso, mas tudo bem. E ele fala, a minha palavra não é só a verdade, não só é verdade, mas também luz. E quando uma luz entra num quarto escuro, o que faz? Dissipa as trevas e faz descobrir os objetos que há, feios ou belos, se estão em ordem ou em desordem. E do modo como se encontra esse quarto, julga-se a pessoa que ocupa aquela habitação. Então, é luz que vai penetrar, né, e vai revelar todas as coisas, a palavra de Deus. Agora, a vida humana é o quarto escuro. Então, a nossa vida é o quarto escuro. E quando a luz da verdade entra em uma alma, dissipa as trevas do quarto. Isto é, faz descobrir nesse quarto o verdadeiro do falso, o temporal do eterno. Assim que lança de si os vícios e se mete à ordem das virtudes. Porque sendo minha luz santa, que é minha própria divindade, a luz dele é a própria divindade, não poderá comunicar outra coisa que santidade e ordem. Portanto, a alma sente sair de si luz de paciência, de humildade, de caridade e mais. A palavra de Deus vai colocar ordem na vida da pessoa
porque ela vai ouvir a verdade, vai saber qual é a verdade, vai colocar em ordem a sua vida de acordo com a verdade, né? Então a palavra não é disparate, vai trazer todo esse benefício para a pessoa, né? É isso que ele está querendo falar para ela, né? Aí vai trazer todo esse benefício. É muita coisa boa, né? Luz de paciência, de humildade, de caridade, mais. E se minha palavra produz em você estes sinais, por que você teme? Então ela mesma já percebe todos esses sinais nela, né? Os vícios são destruídos, lança fora os vícios e coloca as virtudes em ordem, né? E aí ele rogou por ela, pedindo para que ela pudesse cumprir a sua vontade. Rogou ao Pai, né? Que maravilhoso, que todas as ações dela fossem conformadas. Então, que ela, ao escrever o livro, né, fosse exatamente a mesma coisa, como se Jesus estivesse escrevendo, né? Para isso que ele rezou. E ela sentiu realmente esse vestir a alma por uma força tal que, para cumprir a santíssima vontade do Pai, que era escrever, né, não me teria importado sofrer mil martírios, se assim fosse seu beneplácito. Então, para ela poder sentir segurança, né? Através dessa oração ao Pai, Jesus quis transmitir para ela essa segurança total, para ela continuar escrevendo e não ficar com dúvida nenhuma. E esclareceu sobre essa palavra dele, né? As perguntas foram retiradas aqui da explicação da inteligência artificial, do chat lá, daí vocês podem entrar no PDF que tem as informações que o chat deu sobre o texto. Aí não é obrigatório, mas é perguntas que foram feitas lá, que eu pedi para ele analisar o texto e fazer perguntas em torno do texto, para vocês fixarem melhor, tá bom? Aí amanhã a gente fala mais sobre o texto, o que Jesus tocar, a gente vai falando mais. Eu tô ainda bem ruinzinha e tô até com receio de virar uma sinusite. A outra vez que eu tive sinusite, eu tive que tomar antibiótico, tive que tomar injeção, então talvez, não sei se vai evoluir. Mas seja feita a vontade de Deus. E eu tô começando a ter dor de cabeça novamente agora para dormir, eu vou ter que tomar um remédio, mas tudo bem, seja feita a vontade de Deus, tá bom? Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gozo da vontade divina, a minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Fazer a meditação aqui do tema, como a palavra de Deus não é só verdade, mas também luz. Vindo esta manhã, o amantíssimo Jesus lhe disse: Meu amado Jesus, eu creio que tudo o que escrevo são muitos disparates. E Jesus, a minha palavra não só é verdade, mas também luz. E quando a luz entra no quarto escuro, o que faz? Dissipa as trevas e faz descobrir os objetos que há feios ou belos, se estão em ordem ou em desordem. E do modo como se encontra esse quarto, julga-se a pessoa que ocupa aquela habitação. Agora a vida humana é o quarto escuro. E quando a luz da verdade entra em uma alma, dissipa as trevas, isto é, faz descobrir o verdadeiro do falso, o temporal do eterno, assim que lança de si os vícios e se mete à ordem das virtudes, porque sendo minha luz santa, que é minha própria divindade, não poderá comunicar outra coisa que santidade e ordem. Portanto, a alma sente sair de si luz de paciência, de humildade, de caridade e mais. Se minha palavra produz em você esses sinais, por que teme? Depois disso, Jesus me fez ouvir que rogava ao Pai por mim, dizendo: Pai Santo, peço-te por esta alma, faz com que se cumpra em tudo perfeitamente a nossa santíssima vontade. Faz, ó Pai adorável, que as suas ações estejam tão conformadas com as minhas, mas de tal modo que não se possa distinguir uma das outras, e assim poder cumprir sobre elas o que desenhei. Mas quem pode dizer a força que me senti infundir na minha alma por esta oração de Jesus? Sentia-me a vestir a alma por uma força tal que, para cumprir a santíssima vontade de Deus, não me teria importado sofrer mil martírios se assim fosse em beneplácito. Sempre sejam dadas as graças ao Senhor, que tanta misericórdia usa com esta pobre pecadora.
Muito incrível, né? Eu gostei muito do texto também de fixação, o texto de fixação lá da inteligência artificial. Eu achei muito legal, né? E as perguntas também são muito bacanas, ajuda muito a meditar, né? Tudo Deus, quando ele falou que ia pôr a mão nessas coisas, ele falou que ele que ia tomar conta disso, né? Eu até estava vendo o vídeo do professor Rock, né? Falando assim, quem dominar a inteligência artificial vai dominar o mundo. Aí eu falei, ei, Jesus, põe a mão na inteligência artificial, então, seu, põe a mão na inteligência artificial, né? Para que a tua vontade possa reinar, né? Então, assim, é muito maravilhoso, né? Então, ó, eu vou usar também as perguntas do texto para ajudar a meditar. Eu gostei. Então, está falando que Jesus usou essa metáfora da luz, né? Qual a metáfora usada por Jesus para explicar a ação da sua palavra na vida humana e quais são os efeitos da luz divina na alma, segundo o texto, né? Então, é bem interessante que a Luísa, ela estava achando que o que ela estava escrevendo era disparate, né? Mas aí Jesus mostrou claramente os frutos do que ela está escrevendo, que não são só palavras sendo ditas, escritas no livro do céu. Mas a verdade dele não é só uma coisa que você ouve como uma palavra que você ouve e para você no tanto fez o que você ouviu. As verdades de Jesus, elas infundem na alma aquilo que elas são. Então, elas têm poder de agir dentro da alma. Ela tem poder de curar as pessoas, né? Ela é uma luz, ela vem carregada de uma luz que ilumina a pessoa. Aí Jesus dá esse exemplo do quarto para explicar a ação da luz dele. Ele vai falar, né? Que a palavra dele não é só uma verdade, ela é luz, né? Ela ilumina, entendeu? Ela faz a pessoa ver, entendeu? Então, é como num quarto. O quarto está escuro, mas aí entra aquela luz e clareia o quarto. E ali faz descobrir tudo que está no quarto. Se está com bagunça, se tem uns bichos no quarto, se tem sujeira no quarto. Aí falou, dependendo do estado que é encontrado esse quarto, julga-se quem está ali. Então, assim, é a palavra de Deus, né? É a mesma coisa. Quando vê a palavra de Deus, ela é tão poderosa, ela é luz, que faz descobrir em nós se temos trevas ou se temos luz, dependendo de como nós reagimos com a verdade, entendeu? Por exemplo, como que eu posso dar um exemplo disso? A pessoa fala uma verdade para mim, né? Fala uma verdade para mim, eu tô tendo um comportamento errado, sei lá, vamos supor aqui com a minha bebê. Aí alguém fala assim, Ruth, olha, o que Jesus está deixando bem claro no meu coração é que você está muito apegada a essa criança e isso está incomodando Jesus, que você só quer ficar com a criança e não sei o que, não sei o que. Aí, dependendo da minha reação, julga-se a pessoa, porque se eu viro e falo, se eu não aceito, se de repente eu falo, não, eu não quero saber, não é mentira, não, eu só estou cuidando da minha criança, não vem com essa, não, também, agora eu não quero saber de nada, não quero participar mais, sei lá, se fosse alguém aqui do grupo falando, eu não vou mais participar desse grupo, eu não quero mais saber. Então, o que que a verdade fez? Ela não deixou de ser mentira por causa da minha reação, ao contrário, ela revelou que realmente tem uma paixão ali pela minha reação. Existe uma paixão ali sim, né? Faz descobrir o que está dentro do meu coração. Dependendo de como eu trato essa verdade, faz descobrir o que está dentro do meu coração. A forma que eu reajo mostra que realmente, pois é, ela é tão apegada que ela prefere abrir mão de sair do grupo do que mudar o comportamento dela com a filha dela. Então, revela assim, olha, tem um amor próprio sim, tem um apego sim. Olha a forma com que ela não aceitou, ela não tentou avaliar aquela palavra, ela não deixou aquela palavra entrar e ela refletir e ver, uai, Senhor, me mostra aqui aonde, em quais atitudes eu estou tendo apego. Então, Senhor, ela não teve, aí viu que não tinha virtude, né? Revelou também que não tinha virtude, da humildade, falou, nossa, obrigada por ter me falado, gente, eu estava cega. Muito obrigada por ter me dado essa informação, né? Eu não estava sabendo. Então, mostra se tem visto a paixão, entendeu? Quando você fala a verdade no lugar, alguma coisa, sei lá, na comunidade, na paróquia, algo que tem que ser corrigido e as pessoas não aceitam aquilo e saem fora e brigam e ficam com raiva de ter ouvido aquela verdade.
Então, denuncia a forma com que a pessoa age, a verdade, age a palavra de Deus, denuncia se ela tem mais vícios ou paixões, entendeu? Denuncia, sim, o que está no coração dela, né? E a verdade é luz para nós, porque às vezes a gente está tão escuro que a gente não consegue ver o que está dentro de nós. A gente não, por nós mesmos, às vezes a gente está tão cego que a gente não consegue ver o que está de errado na nossa atitude, o que Deus, o que Jesus está vendo na nossa alma que quer corrigir. Então, quando ele traz aquela verdade, ela ilumina de tal forma que a gente fala assim, meu Deus, eu não estava vendo isso, eu não imaginava, eu nem imaginava que eu estava tendo essa atitude, que Jesus estava vendo isso. Então, não é assim que a verdade faz dentro de nós. Quando a gente lê o livro do céu, claramente ela é uma luz tão poderosa que a gente consegue ter informações sobre a nossa alma e ver se a gente realmente está vivendo aquilo que está sendo falado ou não. Ela faz descobrir se na nossa vida está tendo vício, ou seja, atitudes contrárias àquela palavra, ou se está tendo virtude, né? Então, a palavra não é assim, né? Você não vê que a gente ouve as coisas, mas não é só um ouvir. Ela não produz coisas dentro de nós. Você está lá ouvindo a escola, você está ouvindo os vídeos, e aquela palavra, ela não te ilumina, ela não te enche você de amor. Se você não está sendo humilde numa situação, aquela verdade te torna humilde, né? Se você não se está resignado na situação, aquela palavra te faz resignar e você se resigna e se conforma à vontade de Deus. Então, assim, a verdade não traz paz, ela não tem efeitos poderosos dentro de nós. O que a gente ouve não cria em nós o que ela é, entendeu? Comigo foi sempre assim, porque todas as vezes que eu ouvia os vídeos da escola ou as orientações, meu Deus, como que iluminava a minha vida, como que aquilo me trazia paz, alegria, que eu ouvia e falava, meu Deus, é verdade isso que o Senhor está falando, Jesus, e aquilo ali, sabe, não tinha nem como, eu era tão claro que não tinha como eu esconder e falar assim, não, 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 mentira, não tem sujeira aqui nesse quarto da minha alma, não, não tem sujeira aqui, não, isso aí é coisa que a pessoa está falando. É tão claro, tão claro, tão claro que não tem como. Que se eu não estava vendo o bicho que estava ali, o apego que estava ali, a realidade errada que estava ali, aquela palavra foi tão clara que me iluminou. Então, é isso que faz a palavra de Deus, entendeu? Então, aí é o sinal de que só Jesus pode, porque Jesus fala assim no livro do céu que se a pessoa fica assim, ah, e se for o mal que está falando através daquela pessoa? Gente, Jesus falou que o demônio ele pode falar de virtudes, mas não pode infundir na alma. Então ele não tem poder de produzir nada dentro de você. Só a palavra de Deus tem poder de criar algo em você. Só a palavra de Deus tem o poder de transformar uma pessoa, né? Só a palavra de Deus que pode entrar dentro de nós e transformar a gente. Sabe, não é uma coisa assim tão, às vezes é até automático, entendeu? Às vezes você está ouvindo aquilo no estudo ali e automaticamente aquilo te iluminou tanto, forma um insight dentro de você, sabe? Que você fala assim, meu Deus, isso tem sentido. E automaticamente parece que aquilo já cria dentro de você, sabe? Parece que aquilo ali já te convence, independente de como você recebe, o efeito é muito rápido. Então você ouve e você já tá pensando aquilo, como se fosse assim, a sua cabeça já é conforme, quer ficar conforme a de Jesus. Na hora você quer pensar igual. Na hora você abdica da sua forma de ver, na hora você joga fora, você não quer mais aquele pensamento, você fala, ah, é isso que Jesus estava dizendo? É isso que ele quer? Beleza, então é isso que eu quero. De tão poderoso que é a palavra de Deus. Ela é uma luz poderosa. Às vezes a pessoa sente uma violência, pode causar nela uma dor, né? Dependendo do obstáculo que tem dentro dela, dependendo do quanto que ela se sentiu exposta por aquela verdade revelar o quarto escuro dela, né? Tem pessoas que se sentem assim, muito expostas, né? Por ter visto, por aquela verdade, aquela luz revelar os vícios e paixões que tem dentro dela. Mas tudo é motivo para ela agradecer a Deus, porque já pensou se ela vivesse naquela escuridão, vivesse com aquele bichaiada dentro dela, vivesse naquele quarto sujo e achando que tá tudo bem, tá cômodo aqui dentro, tá quentinho, não tem problema que tá escuro, tá confortável, né? E vivesse no engano. Então,
Não tem coisa melhor na vida do outro do que a verdade. Jesus até falou no retiro, né? Que a maior caridade que se faz para o irmão, a maior caridade, a única caridade verdadeira é você levar a pessoa a conhecer a verdade. Essa é a caridade verdadeira. E essa caridade tem o poder de dissipar as trevas, né? Tem a ver com o sonho que a Aline teve, né? Que Jesus falou, tá vendo como você é um anjo que ilumina os outros? É exatamente isso, que quando você leva a palavra de Deus, você está sendo um anjo, portador de luz, porque você está ajudando aquela pessoa a sair das trevas que ela está, dissipar as trevas da vida dela. Ela percebeu que nela está em desordem, entendeu? E colocar em ordem. Então é muito importante isso. E então a palavra de Deus, o sinal muito claro, né, de que a palavra de Deus é isso, sabe? Aí ele fala assim, né? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui. Eu vou usar essas perguntas para me ajudar. Como você interpreta a ideia de que a palavra de Deus é tanto verdade quanto luz? Como isso se aplica à sua vida? Como eu já falei, né? Isso mudou a minha vida. A palavra de Deus mudou a minha vida, né? Muda a minha vida, né? Nossa Senhora, se eu fosse... Meu Deus do céu. Eu era esse quarto escuro, né? Cheio de bicho, cheio de mimimi, cheio de coisa, cheio de vício, cheio de paixão, cheio de amor próprio, né? Cheio de coisa, cheio de apego, cheio de problema. E a palavra de Deus veio e expôs tudo, né? E foi uma palavra dita assim muito clara para mim, sabe? Não foi nada feito meio assim maquiado, né? Para mim não me assustar tanto, não me escandalizar tanto, não. Jesus pegou uma luz poderosa, assim, já jogou em cima de mim, assim, sabe? E assusta na hora, né? Quantas vezes eu fiquei assustada com a exposição daquela luz. Mas, quando eu aceitei, né? Quando você aceita, quando você olha para a luz em vez de ficar. Porque o problema da pessoa é quando ela fica olhando para o quarto, né? O problema que tá lá, a sujeira que tá lá e fica. Ah, eu tô chateada porque eu expus eu aqui. Falou de mim, falou da sujeira que tá no meu quarto. Aí quando a pessoa fica assim na dor daquela situação, eu tô muito envergonhada, eu tô me sentindo horrível. Quando ela fica nisso, não vai ter o efeito. A verdade foi dita, mas para ser luz tem que ter também sentido para a pessoa, entendeu? Ela tem que aceitar. Ela tem que aceitar aquela luz, entendeu? Ela tem que tomar aquela luz, ela tem que viver a partir do momento daquela luz, se concentrar na luz. E não se concentrar na dor que aquilo provocou para ela. Não se concentrar na exposição, não ficar lá envergonhada porque todo mundo viu que o quarto dela estava sujo. Aí o grupo todo viu. A sujeira do meu quarto foi exposta para o grupo todo. A sujeira da minha alma foi exposta para todo mundo no grupo. Ai, não gostei. Aí a pessoa fica nesse constrangimento e perde a luz, né? Que a luz é aquela verdade que Jesus está dando, que ela tem que agarrar e ficar muito feliz. Obrigada, Jesus, por me tirar do túmulo. Ele faz igual Lázaro, ele faz, sai do túmulo, sai desse quarto, sai dessa sujeira, sai para fora. Você está aí apodrecendo aí, ó, nesse quarto sujo. Então a pessoa tem que falar assim, oh meu Deus, obrigada por esse dia, obrigada por ter trazido essa luz para mim. Então ela precisa ver o bem, entendeu? Quando você vê o bem, minha filha, nossa senhora, você fica uma pessoa tão agradecida que você não sente falta de ter aquele quarto sujo. Você fica atenta para que não entre de novo, para que você não volte aos hábitos de antes e comece a fazer sujeira de novo, entendeu? Então, assim é o efeito da palavra de Deus na nossa alma quando a gente aceita a verdade, né? Então, acho que todo mundo aqui pode falar sobre isso, né? Quem não foi tocado dessa forma, né? Iluminado dessa forma, né? Então, é muito grande isso, né? Então, por que que Jesus questiona o medo da pessoa, né, da Luísa? O que isso revela sobre a natureza da fé e da confiança em Deus e como a oração de Jesus pela pessoa reflete a relação entre a vontade humana e a vontade divina? Muito bom. E, igual, por exemplo, a Luísa até tá com medo. Ela tá ali com aquele medo, duvidando da palavra de Deus. E isso também é um problema. Isso também é um problema, porque aí ele tá convidando a Luísa a refletir.
Observe os frutos, porque é pelos frutos que se conhece a árvore, né? Desde que eu cheguei com essas verdades na sua vida, desde que você está escrevendo o livro do céu, o que está acontecendo dentro de você? Está reinando as mesmas paixões de antes ou tá tendo virtude no lugar? Isso que a gente tem que observar na nossa caminhada também. E o medo, se a gente ficar com medo, ai, mas será que eu posso ler o livro do céu mesmo? Eu fui falar lá na minha comunidade, ninguém se importou. O padre não fala do livro do céu. Eu fui dar o livro pro padre, o padre não importou. Ah, não sei o que, você fica olhando para as pessoas. Aí você fica olhando para as pessoas, né? E começa a duvidar. Será que é verdade mesmo isso que eu tô vivendo, isso que eu tô ouvindo? Será que é mesmo? Entendeu? Mas vamos parar para pensar o que que isso está produzindo dentro de nós. Está produzindo o que dentro de nós? Pecados? Não. Vícios? Não. Você já percebeu que ter conhecido a divina vontade está te fazendo amar mais ainda? Aí você fala assim, ah, não, mas isso vai me afasta da igreja, não te afasta da igreja. Você já percebeu que o seu jeito de hoje na igreja é diferente do que você ia antes? O seu jeito de participar da comunhão, de comungar, não é diferente do que você fazia antes? O seu jeito de rezar, que às vezes você rezava de qualquer jeito, não está diferente? O seu jeito de viver com a sua família não está diferente? Então, assim, você tem que observar os frutos que isso está gerando, porque é aí que você vai julgar, entendeu? Você tem que observar os frutos que isso está provocando em você. Se amava Jesus desse jeito e tinha essa comunhão com Jesus antes, tinha igual você tem hoje, entendeu? Aí você tem que pensar como era a sua vida antes. Olha, sei lá, se você era uma pessoa apegada ao dinheiro, hoje você é. Se você é uma pessoa apegada às criaturas, às pessoas, com medo de perder as pessoas da sua família, hoje você é assim. Então você tem que observar os frutos que isso está sendo gerado, sabe? E tem que confiar muito em Deus, porque quando a pessoa tem que tomar muito cuidado com isso, entendeu? Como a Luísa está sendo formada, ela era muito livre com Jesus, né? Então, ela mesmo falava, eu falo muito disparate, né? Aí Jesus, e tudo é Jesus que provoca nela isso, porque ele sabe que nós passaríamos por isso também, para que a gente não precise questionar o livro do céu. A Luísa já questionou o que ela estava escrevendo, e você já tem informação, a luz em cima daquilo. Então, nem precisa, entendeu? Nem precisa ficar com os mesmos pensamentos. Ah, eu também vou começar a pensar igual a Luísa, não tem necessidade. O que que o Jesus está falando em cima do que ela falou? Entendeu? Vamos lá ver o que Jesus está falando com ela. Entendeu? Entendeu? Você nem precisa questionar se é verdade. Você já tem a Luísa que passou por esse pensamento. Será que o que eu estou escrevendo são disparate? Então, se você pensar assim, será que o que eu estou lendo no livro do céu não é disparate? Não precisa. Jesus já deixou muito claro. Filha, a minha palavra não é só a verdade que eu estou te falando, mas é luz. Entendeu? O que que essa luz está fazendo? Dissipa as trevas e faz descobrir o que está de feio, o que está de errado. Entendeu? Então ele está dizendo, a sua vida humana, a sua alma é esse quarto escuro. E o que que fez o livro do céu? Quando a luz da verdade entrou nessa alma, dissipou as trevas, fez descobrir o verdadeiro do falso, o temporal do eterno. Assim que lança de si os vícios e se mete à ordem das virtudes. Porque sendo minha luz santa, que é a minha própria divindade, não poderá comunicar outra coisa que santidade e ordem. Não é isso que o livro do céu está produzindo na nossa vida? Santidade e ordem? Não é isso? Não é isso? Entendeu? Entendeu? Se minha palavra produz essas coisas, por que teme? Então ele quer a confiança. Por isso que tem que refletir. Porque senão a gente sai duvidando das coisas que Deus está fazendo. Se não tiver uma reflexão. Por isso que a gente tem que refletir e pensar, mas o que que essa palavra está produzindo? Vamos ser coerentes. Porque Deus age na coerência, na realidade. Peraí, você acha que coisa do mal ia produzir isso? Entendeu? Ia produzir isso? Entendeu? Então, assim, olha o que que a palavra de Deus está fazendo. Está fazendo eu morrer para mim mesmo. Hoje em dia, quem quer morrer para si mesmo? Negar a mim mesmo, né? As minhas próprias opiniões e paixões para viver conforme a vontade de Deus. Entendeu?
Então, assim, julgar pelos frutos, né? Julgar pela realidade do que está produzindo. Então, ele tá chamando a alma a confiar nele. A gente não pode fazer pouco dessa palavra. A gente está sendo muito iluminado e muito agraciada por Deus. Nós estamos vivendo coisas nesse isso. A gente tem que até comparar com os outros. Não tem problema. Olha o mundo como está hoje. As pessoas loucas. Se não fosse essas luzes que você está recebendo aqui, talvez você também estava tomando remédio. Talvez você também estava louco da vida. Talvez seu casamento já tinha ido pelo ralo. Certamente o meu teria ido. Se não fosse a luz de Deus que chegou na minha vida, certamente o casamento ia sair já teria saído pelo ralo também. Talvez eu estaria também tomando um Rivotril aí da vida. Eu estaria doida, eu estaria internada, né? Sei lá, entendeu? É, é só você ver, você não tá agindo diferente do que as outras pessoas estão agindo, você não tá dando respostas diferentes de acordo com esse conhecimento, você não tá dando respostas diferentes na sua vida, não tá tendo atitudes diferentes assim, na sua família, né? Não tá indo lá e servindo, né? Sem querer nada em troca, né? Não tá tirando de você os vícios e as paixões de querer ser aplaudida, de querer ser amada. Hoje você não importa, não é? Você vai percebendo assim, nossa, hoje eu não importo em reconhecimento nenhum. Se alguém nem falar meu nome e esquecer de mim, eu nem ligo. O que que foi você com a mágica? Foi você que fez isso? Não. Foi você que é maravilhosa e linda e que conseguiu isso? Não. Quem fez isso então? Você já parou para pensar? Quem fez tudo isso então? Entendeu? Então você tem que confirmar o livro do céu para as pessoas. Você tem que confirmar essa verdade. Você tem que confirmar para que as outras pessoas também queiram viver assim. Sair das trevas e nesse mundo de tanta escuridão em que as pessoas estão enlouquecendo. Por que elas estão enlouquecendo? Por falta da verdade, do conhecimento, por falta dessa iluminação, né? Elas estão nas trevas, nesse quarto escuro, né? Entendeu? Então, assim, e nós somos para ter essa fé, essa confiança e dar esse testemunho para os outros, né? De que tem luz no fim do túnel, né? De que a pessoa precisa buscar a palavra de Deus, porque sem a palavra de Deus ela vai enlouquecer, sem as verdades de Deus ela vai pirar, entendeu? Então é muito importante, essa oração de Jesus é muito importante, né? Porque é Ele que nos liga a Deus, né? E Jesus, Ele está sempre assim com a gente, né? Ele está sempre ali nos fortalecendo, nos dando força para a gente permanecer com Ele, né? Então é muito bonito ver Jesus rezando por ela, e não é só por ela que Ele reza, é por cada um de nós, para que a gente persevere no caminho. Então essa oração de Jesus nós temos que tomar posse, porque ele não estava rezando só pela Luísa. Olha só. Pai Santo, peço-te por esta alma, por todos nós. Faz com que se cumpra em tudo perfeitamente a nossa santíssima vontade. Ó Pai adorável, que as suas ações estejam tão conformadas com as minhas, mas de tal modo que não se possa distinguir uma das outras, e assim poder cumprir sobre ela o que desenhei. Então Deus também desenhou sobre você, e Ele quer que isso se realize. Entendeu? Mas você tem que ter confiança em Deus, tem que deixar, tem que ter docilidade. A pessoa dócil recebe a luz. A pessoa dócil, ela ama a luz. A pessoa dócil se goza diante da luz, não fica triste. Entendeu? Não importa que essa verdade vai ser uma verdade que já vai te iluminar mais ainda e confirmar para você que você está naquela virtude, ou se aquela verdade vai mostrar o que você está errada. Gente, tanto faz, tanto fez, a verdade vai brilhar do mesmo jeito, ela é boa do mesmo jeito, entendeu? Se ela te revela algo que ainda está errado, que tem que melhorar, ótimo. Se ela confirma algo que está bom, ótimo também, entendeu? Ótimo, é maravilhoso, né? Então é isso, né? Ah, tem uma outra pergunta legal aqui, ó. Descreva como a luz da verdade pode transformar uma vida cheia de trevas, vícios e desordem em uma vida de virtudes e santidade. Use exemplos práticos se possível, né? Ah, eu vou dar meu exemplo, né? O que que a verdade fez na minha vida? Tinha vício e desordem, paixão, né? Aí o que que a verdade fez na minha vida? Ela justamente converteu essa realidade aí, né?
eu tava vivendo a desordem, né? Tipo assim, no casamento, por exemplo, eu tava vivendo a desordem. É, não era assim muito de querer fazer as coisas dentro de casa. É, no meu relacionamento conjugal também era muito problemático, eu era cheia de mimimi, cheia de não me toque. E o que que a verdade fez? O que que aquela luz fez? Mostrou para mim o quanto eu estava sendo egoísta, o quanto eu estava naquela desordem, né, de não importar com meu esposo e tudo, e quanto eu tinha que mudar naquela situação. Então, o que que ela fez? Aquilo que era vício e desordem, a partir do momento que eu obedeci aquela palavra, né, porque tem que obedecer, senão não muda. Eu tenho que aceitar a luz e tomar atitude em volta daquela luz. A luz não vai vir fazer uma mágica e ela resolver tudo para mim, não. A luz vai ser apontada para mim, mas eu preciso tomar atitude de absorver aquela luz, de tomar posse daquela luz. Então eu aceitei aquilo que foi falado e comecei a mudar o meu comportamento no meu casamento, entendeu? E aí, aquilo que era desordem ficou ordenado. Então é assim é isso que faz, entendeu? Então, qual que é a chave para curar esse mundo? A verdade, a divina vontade, a palavra de Deus. Ela é a chave para tirar as pessoas de todo tipo de vício e desordem, porque ela vai mostrar para a pessoa não só o vício, mas como ela deve resolver aquilo, entendeu? O quanto que aquilo mostrar para ela as consequências daquilo, o quanto que aquilo está fazendo mal, a desordem que está causando aquele mal, né? Então, a verdade tem um poder tão grande se a pessoa aceitar, gente, se a pessoa for dócil, se saber receber, sabe, de virar a vida da pessoa do avesso, entendeu? E o que significa na prática conformar-se completamente com a vontade de Deus? Quais desafios isso pode trazer? O desafio é o próprio ser humano que tem obstáculo. É o que foi falado no Retiro 5. A pedra que tem que ser removida. Esse é o desafio. A pessoa tem que remover essa pedra. Jesus não vai fazer tudo não, igual vai ressuscitar você e ele sozinho lá removendo a pedra, ele tirando você do sepulcro e você quietinho sem fazer nada. Não. Tem que ter atitude da pessoa de remover a pedra. Ela tem que querer, ela tem que sair de si mesmo, né? Então, o conformar com a palavra de Deus depende da própria criatura tomar a decisão de querer a vontade de Deus, de aceitar a vontade de Deus. Então, os desafios é o próprio obstáculo que há dentro da pessoa, que às vezes ela não quer aceitar uma coisa que Deus está falando. Ela pensa diferente. E aí ela fica brigando com aquilo, né? Ela fica, não, não, não. Ela fica brigando com a verdade, sabe? Não, 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 eu não aceito, eu não concordo que tem que ser dessa forma, não. Mas quando ela se rende, meu Deus do céu, né? Acontece a ressurreição, né? Acontece a mudança de vida. Então, os desafios vai depender de cada pessoa mesmo. Depende do apego que a pessoa tem, entendeu? Depende até do quanto ela está disposta, do quanto ela ama a Deus, se ela ama mais aquela situação de vício dela, ou se ela ama a Deus. Porque qualquer pessoa pode ser curada, né? Uma das coisas assim que eu fico assim com Jesus, assim, meu Deus, como que as pessoas são resistentes? É que a pessoa é tão apegada ao vício, ninguém nesse mundo vai poder falar que não teve ajuda, que não teve quem apoiou, gente. Quantas vezes eu tava com meu esposo indo conversar com gente de rua, e oferecendo, a gente estava oferecendo levar a pessoa para casa de recuperação, entendeu? A gente estava oferecendo, meu esposo estava oferecendo para a pessoa dentro do carro e fazer o processo dela lá para entrar na casa de recuperação. Aí a pessoa, quando a gente falava assim, então vamos, a pessoa falava, eu quero sair disso, eu quero mudar, eu quero largar esse vício, a droga tá fazendo muito mal para mim. Aí quando a gente falava assim, então vamos, aí a pessoa falava, ah, não, 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 não deixa, deixa, não sei o quê, e arrumava um monte de desculpa e depois sumia. Ou não cumpria com o combinado, né? Que a gente combinava de encontrar a pessoa tal dia, ó, tal dia vai ser o dia que você vai, então. Aí quando o meu esposo ia encontrar com a pessoa, cadê a pessoa, né? Ela fugia, ela sumia. Então, assim, o ser humano, né? Às vezes o ser humano não quer o que é bem bom para ele. O ser humano tá vendo que aquilo tá destruindo ele, mas ele prefere aquela humilhação, prefere aquela desordem do que o bem. Isso é triste. Isso é muito triste. A pessoa preferir a desordem do que o bem. É muito triste. Entendeu? É muito triste.
Então, a gente tá assim, né? A gente não desiste de falar com as pessoas, né? Mas esse querer se ordenar, Deus não vai fazer uma violência, entrar nesse quarto e tirar tudo do lugar sem a pessoa querer. Ele respeita a liberdade da criatura, entendeu? Mas a verdade, ela é luz, ela não vai deixar de ser luz, ela iluminou. Pelo menos a pessoa sabe que agora tem um bicho ali. Se ela não sabia, se ela não queria ver, se ela não estava tão ciente de que era tão feia a situação dela, se alguém falou para ela, foi luz na vida dela, porque hoje como Deus usa como que Deus ilumina através de nós. Nós somos os portadores da luz, nós somos a própria luz. A nossa vida é para ser luz, nós somos para ser a própria luz, né? Na vida das pessoas, né? Através da palavra de Deus, com a palavra de Deus dentro de nós, né? E a gente abrir a boca, né? E falar. Hoje, ainda mais hoje, gente, que as pessoas não têm amor para falar nada com ninguém. E que mais a gente precisa falar não é tempo do silêncio, não é tempo de silêncio de Nossa Senhora, não existe isso não. Né? Eles entendem tudo errado isso aí. É tempo de falar, gente, sabe? A falar com o outro, sabe? Iluminar o próximo, jogar semente, sabe? Se a pessoa pelo menos não vai poder continuar dizendo que não sabia, que não estava vendo a sujeira que estava ali, porque alguém mostrou para ela que estava. Isso é muito importante, sabe? É até uma justiça de Deus, né? É uma justiça de Deus falar, sabe? É muito importante. E dependendo, você tem que falar dependendo da pessoa, da pedra. Às vezes Deus usa você para falar de uma forma assim muito forte. Uma forma assim que você não vai só falar assim: olha, tem sujeira aí no seu quarto, meu amorzinho. Olha aí como que tá cheirando mal esse quarto. Olha aí essa bagunça, meu benzinho. Gente, dependendo da pessoa, você vai vir com um furacão. Você vai chegar, que isso, que absurdo, que horror, que não sei o que, tipo assim, sabe? Você vai, vai ser uma luz que parece que fez uma violência com a pessoa. Mas porque dependendo disso, dependendo da pessoa, dependendo da necessidade, Deus usa da sua ira para poder a pessoa sentir também nojo daquele desordem, para ela também sentir nojo de querer limpar aquele quarto, entendeu? Para ela sentir nojo daquilo, para ela ver o que você vê, para ela sentir assim, o quanto aquilo é ruim. Por isso que precisa ser dito com muita autoridade, entendeu? É muito sério mesmo. Amém? Igual no meu caso, eu tive que falar muito brava com meu marido ontem, porque meu marido é muito materialista, Jesus amado. Nossa Senhora. Tem coisa que eu relevo. E falava, vou comprar, compra. Mas tem coisa. E Jesus já estava me falando sobre meu marido, Jesus estava me falando. Ele tá indo de abismo em abismo com esse materialismo dele. Eu falei, o que quer dizer ir de abismo em abismo, Jesus? Aí Jesus falou assim: você vai ver só, ele não vai parar. Ele não para. Uma coisa puxa a outra. Ele nunca sossega. Aí, e é verdade, porque tinha comprado um teclado que estava precisando para tocar na igreja. E virou para mim e falou assim: graças a Deus, Ruth, comprei esse teclado que eu estava precisando e tal. Comprei, não sei o quê. É providência de Deus, consegui um preço bom nesse teclado, e não sei o que, não sei o que. Passou um tempo, eu achei esquisito que no celular dele eu vi aberto assim, aí eu tava pesquisando teclado. Eu tô assim, ai Jesus, o homem já não comprou teclado, por que que tá olhando o teclado? Aí depois ele virou pra mim e falou assim, Ruth, mas o problema é que o porta-mala do meu carro é pequeno, agora o problema é o carro, não cabe o teclado. Eu falei assim, mas você já sabia disso? Talvez eu vou ter que ver outro teclado. Eu falei assim, pelo amor de Deus. Gente do céu, se deixar ele não para, ele não para, uma coisa puxa a outra. Ele fala, agora eu tô satisfeito, quando passa um pouquinho ele já tá olhando outra opção, entendeu? Por isso que Jesus me falou que estava de abismo em abismo com esse materialismo dele, eu fui chamar a atenção dele. Eu falei com ele, que horror, porque eu precisava fazer ele ver o que eu tava vendo, sabe? Aí ele falou assim, mas por que que você tá incomodado com isso se é eu que tô comprando? Por que que isso tá te afetando, assim? Falei assim, uai, você queria então que eu fosse indiferente, que eu pensasse assim, que você se dane. O problema é seu, faz o que você quiser, que se dane. É isso que você queria? Você acha que é assim?
eu falei com ele. Se eu fosse indiferente, é isso que eu ia pensar, que você se lasque aí, tô nem aí pra você. Não é assim as coisas, não, mãe. Eu preciso que você veja o que eu tô vendo, o quanto que isso é assustador. Eu precisei mostrar pra ele que aquilo era assustador demais, sabe? Pra ele ficar chocado com ele mesmo. Eu precisei falar de um jeito que não só eu ficasse chocada com ele, mas que ele mesmo ficasse chocado com ele mesmo. Entendeu? Isso eu só tô cortando a história, tá? Pra ter chegado nesse teclado, muitas coisas que aconteceram antes. Entendeu? Só tô encurtando agora a situação, entendeu? Mas assim, gente, materialismo é terrível. É um vício o materialismo. Entendeu? E a gente lidar com o materialismo dos maridos não é fácil, não. Pra quem passa por isso, sabe que não é brincadeira, não. Se a gente falar mansinha, filho, entendeu? Então tem hora que quando você. E às vezes a pessoa não te vê como luz, ela te vê como trevas, porque você tá incomodando ela com o jeito que você tá falando. Mas não importa. Porque querendo ou não, a pessoa não pode se enganar a si mesma. Ele vai parar pra pensar e vai falar: nossa, realmente, eu tô exagerando. Entendeu? Mesmo que não fale pra você. Mas só o silêncio da pessoa já é um sinal. Entendeu? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 2, 18 de agosto de 1899. Como a palavra de Deus não só é verdade, mas também luz. Vindo esta manhã, o meu amantíssimo Jesus lhe disse: Meu amado Jesus, eu creio que tudo o que escrevo são muitos disparates. É a mesma coisa a gente pode falar: Ah, Jesus, eu não vou falar, não vou partilhar, porque tudo que eu partilho é disparates. Eu não sei falar da divina vontade, eu não sei se está certo o que eu falo, eu vou tentar entender tudinho, assim, bem perfeito, antes de partilhar, para poder falar alguma coisa e não correr o risco de falar um disparate, de falar alguma coisa. Só quando eu tiver um entendimento perfeito, sim, aos seus olhos, né? Eu não sei que perfeição é essa que a gente busca, que, tipo assim, você nunca. A gente é tão pequeno. Então, o que que seria essa perfeição, né? Para você chegar nesse ponto e falar, agora sim, eu acho que tá bom e eu vou falar. Vai ser sempre uma coisa assim que é você que acha. Entenderam? Porque assim, perfeito, Deus é infinito, a luz dele é infinita, então você nunca vai alcançar o infinito. Então você nunca vai falar, se for ficar pensando nisso, né? Então a gente pode pensar a mesma coisa, agir do mesmo jeito e não querer falar o que Jesus fala no nosso coração. Não querer partilhar, não querer expor o que ele mostra, o que ele nos faz compreender da pessoa dele. E então tem que falar, né? A gente fala. E se tiver alguma coisa que a gente às vezes não. Vem uma luz na nossa mente, a gente às vezes não consegue colocar em palavras. Aí quando a gente expor, Jesus vai falar, não, mas é isso, aquilo, e a gente vai sendo corrigido e segue a vida, né? A gente é pequeno, tem que aceitar que eu não sei tudo. Meu Deus, tem que ser muito simples, né? Tem que ser muito simples, como falou esses dias no retiro, no vídeo, eu acho que 4 ou 5. Para entrar na vontade divina tem que ser muito simples, a alma tem que ser simples. Aí Jesus respondeu: A minha palavra não só é verdade. Então ela falou: O que eu escrevo, meu amado Jesus, eu creio que tudo que escrevo são muitos disparates. Aí ele falou assim: É a minha palavra, né? Ele tá falando: Tudo que você escreveu é a minha palavra. Porque ele falou: A minha palavra não só é verdade, mas também luz. E quando uma luz entra no quarto escuro, o que faz? Então, o que ela falou não foram disparates, foi a palavra dele. E o que é a palavra dele? A minha palavra não só é verdade, mas também luz. E quando uma luz entra num quarto escuro, o que faz? Dissipa as trevas e faz descobrir os objetos que há, feios ou belos, se estão em ordem ou desordem. E do modo como se encontram esse quarto, julga-se a pessoa que ocupa aquela habitação. Agora, a vida humana é o quarto escuro. E quando a luz da verdade entra em uma alma, dissipa as trevas. Isto é,
faz descobrir o verdadeiro do falso, o temporal do eterno, assim que lança de si os vícios e se mete à ordem às virtudes. Porque sendo minha luz santa, que é minha própria divindade, não poderá comunicar outra coisa que santidade e ordem. Portanto, a alma sente sair de si luz de paciência, de humildade, de caridade e mais. Se minha palavra produz em você estes sinais, por que teme? Depois disso, Jesus me fez ouvir que rogava ao Padre por mim, rogava ao Pai por mim, dizendo: Pai Santo, peço-te por esta alma, faz com que cumpra em tudo perfeitamente a nossa santíssima vontade. Faz, ó Pai adorável, que as suas ações estejam tão conformadas com as minhas, mas de tal modo que não se possam distinguir umas das outras, e assim poder cumprir sobre ela o que desenhei. Mas quem pode dizer a força que me senti infundir na minha alma por esta oração de Jesus? Sentia-me a vestir a alma por uma força tal que, para cumprir a vontade santíssima de Deus, não me teria importado sofrer 1000 martírios, se assim fosse seu beneplácito. Sempre sejam dadas as graças ao Senhor, que tanta misericórdia usa com esta pobre pecadora. Então, muito incrível esse trecho, né? Jesus falando como que a palavra dele produz na alma. A palavra dele não é só verdade, mas também luz. E quando uma luz entra no quarto escuro, o que faz? Então, tem um quarto escuro cheio de sujeira, bagunça, fedor horrível, e a pessoa está no escuro e não enxerga. Ninguém enxerga o que está lá. Nem a pessoa não enxerga, ela está no escuro e ela se acostuma. Meu Deus, que horror. Sabia que a gente se acostuma com fedor? Quem tem, por exemplo, quem tem gato em casa, o cachorro, e os cachorros ficam dentro de casa, tipo assim, um apartamento, uma pessoa fuma e tem gato, e o gato faz cocô naquela caixinha de areia, mas a pessoa vai deixando lá, sabe? E vai ficando aquele cheiro, o cheiro é muito forte, a urina de gato, e o cachorro faz, aí tem cachorro, o cachorro faz xixi no sofá, e fica aquela casa suja, e a louça, aí eu tô imaginando aqui, a louça, a pia cheia de louça de sujeira, de bicho. Aí quem mora nessa casa, ela se acostuma, ela não fica sentindo o cheiro. Agora chega uma pessoa de fora, meu Deus, sente aquele fedor, mas a pessoa, ela se acostuma. E aí pensa que ela fica com a casa toda fechada e ela nem enxerga as baratas que tá lá, os bichos, aqueles bichos que dá na carne, aqueles bichos assim, ó. A pessoa não vê que tá com bicho, a comida dela cheia de bicho. Ai, Jesus, que nojo. Ela vai lá e come aquela comida e nem vê que tem bicho. Ela pisa no cocô e nem vê. Ai, meu pai. E assim é a alma. A alma humana é um quarto escuro. E a pessoa está lá no pecado e ela não está vendo. Ela se acostuma no pecado. Ela se acostuma. E aí quando Deus ilumina esse quarto com a palavra dele, com a verdade, a pessoa vê aquela sujeira, vê os vícios e sofre, né? E sofre, mas se não tem a luz de Deus, da verdade, da palavra dele iluminando a alma, ela não vê. Tanto que toda vez que os padres explicam, eu já vi vários padres explicando que a alma em pecado mortal, ela é inimiga de Deus. Ela tem um ódio a Deus. Ela tem ódio de Deus. Só que a pessoa não percebe assim, não tem aquela consciência plena, porque ela está naquele quarto escuro, ela se acostumou. Mas quando vem essa luz de Deus, da palavra de Deus que entra, que toca na alma da pessoa, que às vezes a pessoa escuta a Bíblia, escuta alguém falando, mas não, também não se toca, não sente dor. Tem que ser um toque na alma. Tem que ser na alma. Ela tem que querer ouvir, né? Ela tem que ter uma disposição para ouvir. Porque se a luz está batendo no quarto, mas a pessoa está com a janela fechada, a luz de Deus não vai entrar. Então é só quando ela quer.
quando ela quer ouvir. Que é o exemplo do sonho que a Aline teve, né? O cara vivendo, ele traiu a esposa, ela tomando Rivotril, tomando remédio, não se arruma, não quer se arrumar, e ele se converteu e ficava reclamando dela, e não via tanto que a esposa, ele não tinha a luz da verdade que chegou na alma dele para falar até então, até a Aline aparecer para ele falar, ele estava nas trevas com essa coisa dentro dele e ele não sabia e ele não tinha essa consciência. Aí quando ele abriu a alma dele para viver na santidade, aí veio a luz da verdade falando para ele, a causa dela estar desse jeito é as traições. Você está, né, reclamando dela, mas justamente por sua causa ela está desse jeito. E aí ele sentiu uma dor muito profunda na alma por saber que ele tinha feito tanto mal a essa esposa. E então, quando acontece esse processo de purificação, meu Deus, a gente às vezes fica assim, eu estou na purificação, glória a Deus nas alturas que você está sendo purificado em vida, porque se você quer deixar para ver essa sujeira só quando você sai do seu corpo, que aí só fica você, não tem como, não tem mais isso. A verdade já aparece quando a gente morre. O jeitinho que você tá, vai aparecer tudo diante de Deus. Imagina a dor, imagina a dor. Então, assim, está sendo purificado, sendo corrigido, recebendo essa luz na alma todo dia. E Deus te corrigindo, te purificando, te mostrando o que tem nesse quarto, o que precisa ser tirado, o que precisa ser ordenado. Meu Deus, é maravilhoso. É maravilhoso. E como a Aline estava falando, quanta dor no juízo particular da pessoa. Quando ela vê, quando ela está diante de Deus e essa luz vai estar lá brilhando. Porque Ele é a verdade. Ele é a verdade. E a verdade vai estar brilhando na sua frente. E não tem como mais esconder. Não fica mais oculto, nada fica oculto. E é uma dor muito grande, muito grande. Então, a palavra de Deus é luz que ordena as coisas. Aí, um exemplo, né? A palavra dele veio para ordenar essa pessoa, igual no sonho da Aline, veio para ordenar essa pessoa, para ela entender. Ela até então estava vivendo na desordem, colocando a culpa na esposa. Minha esposa é assim, não quer saber de mim, tá toda, não se arruma. Aí, mas qual que é? Qual que é a verdade? Foi você o causador de tudo isso. Então, agora, se perdoa, né? Se perdoa e vamos, você vivendo na divina vontade pode fazer um bem para ela, né, para ela e essa situação se reverter. Mas até então ele estava nas trevas, desordenado, vendo tudo desordenado e colocando a culpa nela. Como que ele ia se fazer o que é certo se ele não tinha a luz do que é certo? Então a palavra de Deus vem para ordenar a nossa vida, a vida de todo mundo. Colocar as coisas no lugar, fazer a gente se importar com o que realmente é importante, fazer a gente entender para que a gente vive aqui na Terra, né? Colocar tudo no lugar. A gente vive achando que, eu vivo para trabalhar, eu tenho que trabalhar, 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 juntar riqueza, buscar sempre, sempre mais ser rico, mais poderoso, mais bonita, cuidar do meu corpo, ficar bem magrinha, bem bonita, tudo desordenado, um monte de vício, de apego. Aí vem a palavra de Deus, desapega de tudo. Você é do céu, você foi criado para o céu, você foi criada para Deus, para viver tudo para Deus, para amar a Deus. Então você ordena o seu amor. Antes você vivia só no egoísmo, no amor próprio, só amando a si mesmo, achando que o propósito de você estar aqui na Terra, você nem pensava em propósito de estar aqui na Terra, para que você foi criada. E vivia só para si mesma, vivia só para você, para suas coisas, para os seus sonhos, para os seus planos. Aí vem Deus corrigir, te mostrar a verdade que é luz. Você foi criada para viver com a minha vontade, para mim.
para me amar, para mim, para ser uma morada para mim. Você foi criada para ver na santidade divina. Vem ordenar tudo. Então a palavra de Deus vai trazendo esse conhecimento que vai ordenando. Então você entende essa verdade para viver ela, né? Para colocar em prática. Diz a palavra, então a luz entra num quarto, dissipa as trevas e faz descobrir os objetos que há, feios ou belos. Então, sem a palavra de Deus, a gente não entende. Tá vendo que o pecador, que eu falei, né, que eu fico assim, gente, a gente no pecado imortal, a gente tem um ódio de Deus e a gente não sabe, por que não sabe? Porque o que vai iluminar a sua alma para ver os objetos feios ou belos é a luz. Você está num quarto escuro, tudo fechado, e não tem a luz. Então você está no pecado e não se acostuma. E não tem essa consciência que você, em pecado mortal, vive em ódio, em oposição a Deus, um ódio de Deus. E você sabe disso, só consegue enxergar isso quem realmente, como que está realmente o estado da sua alma, com a palavra de Deus, com a verdade, com essa luz da palavra de Deus que ilumina. A luz entra e dissipa as trevas, descobre os objetos que há, feios ou belos, se estão em ordem ou em desordem. De modo como se encontra esse quarto, julga-se a pessoa que ocupa aquela habitação. Agora a vida humana é o quarto escuro. A vida humana é o quarto escuro, o homem é cheio de vício, de pecado, de coisa desordenada, de apego a si mesmo, de apego a dinheiro, riqueza, e está tudo escuro e a pessoa não enxerga que está vivendo assim, em oposição a Deus, ou inimigo de Deus, apegado com as coisas. Aí o que vai fazer essa pessoa, a gente entender como está o quarto da nossa vida, da nossa alma, é a palavra, é o conhecimento de Deus. E quando a luz da verdade entra em uma alma, dissipa as trevas, isto é, faz descobrir o verdadeiro do falso, o temporal do eterno, assim que lança de si os vícios e se mete à ordem das virtudes. Porque sendo minha luz santa, que é minha própria divindade, não poderá comunicar outra coisa que santidade e ordem. Portanto, a alma sente sair de si luz de paciência, de humildade, de caridade e mais. Se minha palavra produz em você estes sinais, por que teme? Ela estava temendo que fosse disparates, mas ela vê na alma dela os sinais das virtudes, da paciência, dela querer sempre fazer a vontade de Deus. Então, Jesus explicou no trecho do livro do céu, muito interessante, ele falando assim, qual o sinal para saber que você... como é que foi? Que é o sinal para saber se é Jesus que está na sua alma. O sinal para saber se é Ele que está na sua alma. Se você quer fazer a vontade de Deus, é sinal de que Ele está na sua alma, porque o homem sem Deus é inimigo da vontade de Deus. Sem Deus morando na nossa alma, eu tenho uma oposição terrível à vontade de Deus. Eu sou inimiga totalmente rebelde à vontade de Deus. A vontade humana sozinha faz a gente ter rebeldia com a vontade de Deus. Tanto que a gente vê algumas pessoas que estavam fazendo os 38 dias com Maria relatando aqui pra gente no grupo, falando assim, que estava vendo uma coisa terrível na alma, um ódio da vontade de Deus. Que a pessoa, antes de ler o livro, de ler os 31 dias com Maria, ela não via isso. Ela lá só vivendo a devoção a Nossa Senhora, e aí tudo bem. Aí quando começou a ler os 31 dias com Maria, veio essa luz na alma, e a pessoa enxergou que tinha ódio, resistência, repugnância à vontade divina. E ela não sabia, ela se acostumava. Gente, é muito sério, né? Ela não sabia. Ouvi algumas pessoas falando que no início não conseguia fazer a oração, que fazia a oração dos 31 dias com Maria, a florzinha lá que tinha que fazer todo dia, que fazia sofrendo muito, porque tinha uma oposição dentro dela à vontade de Deus muito forte. E aí, o sinal para saber se você ama a vontade de Deus, e você só quer fazer as vontades de Deus, igual a Luísa falou que você prefere sofrer depois que Jesus fez essa oração,
para o Pai, a palavra dele é criativa, né? E ela preferia morrer 1000 vezes do que fazer a própria vontade. Então, se a gente tem esse sinal, nossa, eu não quero nunca fazer minha vontade, só a de Deus, é um sinal certo da presença de Deus na nossa alma. Porque sem ele, a gente tem oposição muito forte à vontade de Deus. Agora, a vida humana é o quarto escuro, e quando a luz entra em uma alma, dissipa as trevas. Isto é, faz descobrir o verdadeiro do falso, o temporal do eterno. Assim que lança de si os vícios e se mete à ordem das virtudes, porque sendo minha luz santa, que é minha própria divindade, não poderá comunicar outra coisa que santidade e ordem. Portanto, a alma sente sair de si luz de paciência, de humildade, de caridade e mais. Se minha palavra produz em vocês sinais, por que temem? Depois disso, Jesus me fez ouvir que rogava ao Pai por mim, dizendo: Pai Santo, peço-te por esta alma, faz com que cumpra em tudo perfeitamente a nossa santíssima vontade. Faz, ó Pai adorável, que suas ações estejam tão conformadas com as minhas, mas de tal modo que não se possam distinguir umas das outras e assim poder cumprir sobre ela o que desenhei. Então é Jesus que pede. É por causa de Jesus, dos méritos dele, da oração dele, de tudo que ele fez, todos os atos dele foi para cumprir. Ele fala, né? Todos os atos meu e da minha mãe foi para o reino, foi para que acontecesse esse reino. E o reino acontece na nossa alma. Então, se a gente vive na vontade divina, é por causa da oração, dos atos de Jesus e Maria. Por causa dos atos que eles fizeram, que ele falou no livro do céu. Tudo que eu fiz e a minha mãe foi para o reino. A Luísa também, entre os atos dela também, que foi os 3. Então, a gente vive do fruto desses atos de Jesus. Mas quem pode dizer a força que me senti infundir na minha alma por esta oração de Jesus? Sentia-me a vestir a alma por uma força tal que para cumprir a santíssima vontade de Deus não me teria importado sofrer 1000 martírios, se assim fosse seu beneplácito. Sempre sejam dadas as graças ao Senhor, que tanta misericórdia usa com esta pobre pecadora. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.